Boa noite, amada Igreja do Senhor, graça e paz. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Deus. Mais um dia de vida Ele nos concedeu. Nós estamos aqui findando o dia, mais uma noite, nós vamos agora desfrutar. Que Deus possa nos dar um sono reparador nesta noite, possa tirar quem está com a mente nas aflições e possa trazer muita paz e muita serenidade para que todos consigam ter esse refrigério à noite de descanso. É o desejo do meu coração para todos. Nós estamos fazendo mais esse vídeo para compartilhar daquilo que Deus tem dado à sua igreja. E nós sabemos que a palavra de Deus é o alimento espiritual para a nossa vida. E como estamos passando por dias tão difíceis, com tantas informações e numa velocidade tão rápido que às vezes a gente até fica meio que perdido no meio de é um tiroteio de notícias e a gente às vezes fica até sem saber como agir. Mas Deus ele tem dado a direção e eu quero entoar um hino para o nosso Deus. É o hino 160 do nosso cantor cristão, que diz o seguinte: Deus promete grandes coisas conceder a qualquer que peça crendo que há de obter a resposta sem na fé enfraquecer. Sua fé Jesus contemplará, sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dá. Ele vê o coração e responde à petição. Sua fé Jesus contemplará. Deus tem prometido a quem não duvida, dá-lhe tudo quanto a ele suplicar. Ele o prometeu e não irá negar. Sua fé Jesus contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dá. Ele vê o coração e responde à petição. Sua fé Jesus contemplará. Deus já grandes maravilhas operou por alguém que firme nele confiou e que da promessa em nada duvidou. Jesus Cristo a fé contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dá. Ele vê o coração e responde à petição. Sua fé Jesus contemplará. Sim, creiamos no que Deus nos prometeu, pois jamais desonrará o nome seu. Ele cumprirá promessas que nos deu. Jesus Cristo a fé contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dá. Ele vê o coração e responde à petição. Sua fé Jesus contemplará. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Deus. Amém? Eu vou fazer a leitura de um texto da palavra de Deus e depois só fazer algumas observações. O texto está no livro do profeta Abacuque. É um texto bem conhecido dos irmãos. Abacuque capítulo 3. Abacuque capítulo 3. Eu vou ler apenas os versos do 14 em diante. Tu abristes com os seus próprios cajados a cabeça dos seus guerreiros. Eles me acometeram tempestuosos para me espalharem. Alegraram-se como se estivessem para devorar o pobre em segredo. Tu com os teus cavalos marchastes pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouvindo eu, o meu ventre se comoveu.
a sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos e estremeci dentro de mim. Descanse eu no dia da angústia, quando ele vier contra o povo que nos destruirá. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e os currais não haja vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é a minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Amém? Louvado seja o santo nome do Senhor pela sua palavra. Eu tenho aqui um comentário a respeito da vida do profeta Abacuque. Eu achei propício compartilhar com os irmãos hoje. E esse comentário fala o seguinte: provavelmente o ministério de Abacuque teve seu lugar aproximadamente na época da queda da Assíria, em 612 a.C. Quando Abacuque se sentiu perturbado, ele levou os seus problemas e preocupações diretamente a Deus. Depois de receber as respostas de Deus, respondeu com uma oração de fé. O exemplo de Abacuque deve nos encorajar quando tivermos dificuldades para passar da dúvida à fé. Eu achei muito maravilhoso esse comentário. Não devemos ter medo de fazer perguntas a Deus. O problema não é com Deus e seus caminhos, mas com o nosso limitado entendimento a respeito dele. Abacuque olhava para o mundo à sua volta e via injustiça e violência em todas as partes. Ele não entendia por que Deus permitia que essas coisas acontecessem e por isso clamou a Deus, queixando-se da situação e pedindo sua resposta. Pode parecer presunçoso pedir que Deus se explique, mas Deus respondeu às perguntas honestas de Abacuque. Eu tenho sempre falado a nossos irmãos, nossos amigos, que a oração que Deus mais responde é aquela que a gente termina de fazer e se coloca como resposta de oração. A gente ora pedindo as coisas e logo em seguida a gente se coloca como resposta dessa mesma oração. Então nós precisamos passar da inércia, do ficar parado esperando por Deus, para o agir, e o agir com sinceridade. Hoje a gente sabe da dificuldade que temos enfrentado e boa parte das orações que são feitas sobre a face da terra não passam dos telhados, ficam retidas. Porque Deus ele espera que nós façamos primeiro um conserto com a nossa própria vida, com a nossa própria essência, para agirmos com sinceridade para com Ele. É dessa forma que Deus trabalha. Foi dessa forma que Ele trabalhou no passado, quando o povo sai do Egito e Moisés vai receber os mandamentos do Senhor e ele demora a voltar e o povo logo fica alvoroçado e querem fazer algo para eles olharem e eles fazem um bezerro de ouro e Deus, ele diz, vai que o povo já está falando com as minhas palavras, na idolatria. E Moisés vem e encontra o povo na idolatria. E Deus ele fala para Moisés que ele vai dizimar tudo. Mas Moisés intercede ainda pelo aquele povo. Moisés luta com Deus. Moisés briga, porque Moisés quer que o povo se recomponha. E hoje a situação não é muito diferente. A igreja tem pregado a palavra.
A igreja tem lançado semente. Nós temos inclusive a parábola do semeador na Bíblia. O semeador saiu a semear, a lançar sementes na terra. A semente é a palavra que está sendo lançada. Os corações têm que estar propícios para recebê-lo. Mas o problema é que nós temos vários tipos de terrenos, né? Então que nós possamos amolecer nossa cerviz, que nós possamos nos curvar diante desse Deus tão maravilhoso nessa época de tanta calamidade, dificuldade, para que a gente possa ouvir verdadeiramente o coração de Deus, entender o propósito de Deus. Abacuque faz essa reclamação. O livro só tem 3 capítulos, você pode ler, é um livro bem gostoso de ler e de meditar. Ele só tem 3 capítulos, é pergunta e resposta. Pergunta e resposta. E no final, Abacuque reconhece toda a soberania de Deus e reconhece toda a limitação que tem em cima de si próprio. E ele faz uma oração maravilhosa com essas palavras que eu li agora para os irmãos. Ainda que falte todo tipo de alimento. Lá para os nossos antepassados, na época dos profetas, o alimento era o que tinha no curral e era o que tinha nos plantios. Se falta o alimento do plantio e falta o animal no curral, falta tudo. É desespero, é calamidade. Mas ele diz que ainda que faltasse tudo isso, ele iria continuar adorando ao Senhor, porque ele não estava movido pelas situações, pelas circunstâncias à sua volta, mas ele estava movido por aquilo que Deus tinha colocado dentro do seu próprio coração. Então, o que eu quero trazer hoje com essa palavra, com essa mensagem, é que você não tenha medo de se achegar a Deus, não tenha medo de perguntar para Deus, não tenha medo de colocar suas dúvidas diante do Senhor, porque Ele tem interesse de saber o que você pensa e Ele quer lhe responder. Então faça isso. Quando você se achegar a Deus, quando você estiver sozinho com Ele no local, converse com Ele com sinceridade, porque Deus se agrada disso. Assim foi na vida de Abacuque, assim foi na vida de Jeremias, assim foi na vida de Ezequiel, assim foi na vida de Daniel e todos os que usaram de fidelidade com Deus. Deus ouviu e respondeu e usou de forma consistente. Então Deus também pode lhe usar no meio dessa pandemia, dessa loucura, onde a gente vê a velocidade dessas informações. Deus pode lhe usar. E eu não posso dizer que não está acontecendo nada. Eu não posso dizer que está tudo bem sobre a face da terra e que as coisas amanhã já vão estar tudo melhorada, tudo tranquila, tudo resolvido. Não vai. Vai demorar um pouco. E eu já disse lá nos primeiros vídeos que o mundo não vai mais ser o mesmo depois dessa pandemia. As pessoas não vão mais ser as mesmas depois dessa pandemia. A igreja não vai ser mais a mesma depois dessa pandemia. Então que nós possamos buscar verdadeiramente a direção do Senhor. E eu só posso encontrar se eu fizer uso das Sagradas Escrituras. E se eu deixar a palavra de Deus falar no íntimo do meu coração, para que a gente possa realmente entender que Deus, Ele está no controle de tudo. Deus não perdeu o controle dessa situação, de maneira alguma. Toda essa situação está sob o controle de Deus. As nossas vidas estão sob o controle de Deus. E se estamos passando por alguma dificuldade agora, Deus está controlando também isso. Deus sabe das nossas necessidades e Ele age com fidelidade. Ele age com fidelidade. Eu vou ler aqui um comentário mais apropriado e aprofundado, só para a gente entender mais um pouco. O fracasso da colheita e a morte dos animais devastaria Judá. Abacuque, que
afirmou que, até mesmo em tempos de escassez de alimentos e perda, ele ainda se alegraria no Senhor. O sentimento de Abacuque não era controlado pelos eventos à sua volta, não. Não se deixe levar pelo que está acontecendo, pelas circunstâncias, mas pela fé na capacidade de Deus de dar-lhe força. Deus tem nos fortalecido, irmãos, eu tenho sentido isso. E a cada momento que eu venho, que eu sento para gravar um vídeo, para dar uma palavra, eu sinto o poder de Deus, porque é o poder de Deus que move a vida da gente. Quando nada faz sentido e quando os problemas parecem ser mais do que você consegue suportar, lembre-se de que Deus é quem nos dá as forças. Tire seus olhos das suas dificuldades e olhe para Deus. Olha que lindo, irmãos. Nós precisamos entender essa realidade. Deus está pronto, de braços abertos para nos receber e nos ajudar, mas Ele quer que nós corramos para Ele. Ele quer que nós reconheçamos com sinceridade que Ele tem o domínio da situação. Abacuque perguntou a Deus por que as pessoas más prosperam enquanto as justas sofrem. Será que você nunca fez essa pergunta? Para você mesmo ou até mesmo para outra pessoa? Será que isso nunca lhe incomodou verdadeiramente dentro do seu coração? Por que as pessoas que são más aos nossos olhos, elas prosperam enquanto as justas sofrem? A resposta de Deus foi: elas não prosperam, não a longo prazo. Abacuque viu suas próprias limitações em contrastes com o poder ilimitado de Deus e seu controle sobre todos os eventos do mundo. Abacuque sentiu isso. Se permita também sentir essa mesma realidade. Você pode. A palavra de Deus diz que Deus era ontem, hoje e será eternamente o mesmo Deus. Então, assim como ele agiu no passado, ele continua. Não pense que porque o mundo evoluiu, porque vieram aí as tecnologias, Deus mudou, que ele não mudou, não. Ele continua agindo do mesmo jeito. O que mudou foi a nossa geração, que infelizmente ficou sem tempo para Deus. E aí fica dando só o que sobra. E Deus não recebe essas sobras. Deus quer a primazia da sua vida. Deus quer ocupar o primeiro lugar no seu coração. E aí depois de ele ocupar o primeiro lugar, todas as demais coisas te serão acrescentadas. É assim que a palavra nos ensina. É assim que a Bíblia diz. E nós precisamos entender verdadeiramente isso. Deus está no controle. Deus está vivo e no controle do mundo e de seus eventos. Nós não podemos ver tudo o que Deus está fazendo. E não podemos ver tudo o que Ele fará, mas podemos ter certeza de que Ele é Deus e fará o que é correto. Saber disso pode nos dar confiança e esperança em um mundo cheio de confusões. Olha que palavra, irmãos. Olha que livro maravilhoso, mais um da Bíblia que nós abrimos. Eu tenho aberto sempre livros variados da palavra de Deus, para que a gente possa compartilhar com os irmãos do histórico do nosso Deus, para mostrar o caráter do nosso Deus, para mostrar que o nosso Deus não é Deus de mentira, não é Deus que se esconde, que deixa abandonado aqueles que o amam, não, de maneira alguma, nunca. Deus nunca fez isso em nenhum momento da situação da humanidade. Gerações já passaram, outras virão ainda, não sei. O dia certo, quem sabe, é Ele. Mas Deus nunca abandonou a sua criação e nunca feriu a sua palavra. Então creia que Deus, Ele pode aliviar toda a angústia que está no seu coração. Ele pode limpar todas as dores que estão no seu corpo. Ele pode trazer a cura daquilo que você acha que é incurável. Ele pode. E eu quero lhe dizer com certeza, sem medo de errar, Ele quer fazer. Ele só está esperando você mostrar para Ele
que você quer receber dele. Lá no livro de Apocalipse, no capítulo 3, diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Não pense que Deus está batendo porque ele é um pedinte, porque ele precisa de mais. Não, ele bate por amor na porta do seu coração, porque ele quer entrar no seu coração. Ele quer que você o receba porque ele quer lhe aceitar. A verdade é essa. É que às vezes eu vejo as pessoas perguntar nas igrejas: alguém hoje quer aceitar Jesus? Nós não temos essa autoridade de aceitar. Agora, alguém hoje quer ser aceito por Jesus. É Jesus quem aceita. Ele é Deus e nós somos meros mortais pecadores. Mas estamos aqui reconhecendo as nossas limitações. E para reconhecermos, precisamos ler a palavra. Precisamos abrir as sagradas letras e buscar o entendimento espiritual. Eu tenho nesses dias, nesse mês todo que a gente está aí nesse isolamento, já quase 2 meses, eu tenho pedido quase que todos os dias a Deus para Ele me dar sabedoria. Porque é difícil para todas as pessoas que estão sobre a face da terra. Mas aquelas que recebem sabedoria de Deus passam com mais tranquilidade. Porque a sabedoria de Deus traz as respostas que a gente precisa. Então busque e peça nas suas orações essa sabedoria do Senhor. Só Deus tem para nos dar. E o desejo do meu coração é que você que está com um familiar enfermo, na sua casa tem alguém doente, tem alguma pessoa no hospital, preste atenção e observe, porque Deus ele fará o melhor. E eu não posso dizer que ele vai tirar ou que ele vai levar. O que eu posso dizer é que ele vai fazer o que é justo e correto diante de cada caso. Então, se você não sabe qual é a decisão de Deus, coloque nas mãos dele a sua causa. E isso você só vai conseguir fazer fazendo uma oração sincera, abrindo seu coração, lançando fora todo o pecado, confessando os erros que você tem cometido e pedindo que Deus possa se achegar a você. E aí sim, as respostas começam a vir, a fluir. Que Deus abençoe sua vida nessa noite, nesse dia. Que Deus abençoe a vida de todos os que tiverem acesso a esse vídeo, que eu estou fazendo com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação. E eu faço para a glória de Deus. Eu não tenho o objetivo de agradar as pessoas, apesar de conviver com muitas pessoas. Mas a minha vontade, no meu coração, é agradar a Deus. E é por isso que eu me esforço e me esmero para falar aquilo que é melhor para a gente aprender. Não existe evangelho de facilidade. Não existe Deus de milagres o tempo todo. Deus não é gênio de lâmpada, gente. Deus é espírito. E ele espera que os que o adorem em espírito e em verdade. Essa é a grande verdade. Então esse evangelho fácil não é o evangelho cristão. Não é o evangelho que foi instaurado, aberto, iniciado, aliás, por Jesus Cristo. Não. Porque o evangelho de Jesus Cristo é um evangelho sacrificial. É um evangelho de renúncias. Nós temos que renunciar, porque o nosso Cristo renunciou à sua própria vida. Nós vamos passar no meio das aflições e nós temos que entender que mesmo no momento que estamos passando pelos problemas, Deus está fazendo o melhor. E nós temos que agradecer e não reclamar, nem murmurar, porque Ele sabe todas as coisas e nós não sabemos de nada, na verdade. O que conhecemos é apenas um reflexo daquilo que será, daquilo que ainda vem. Então muita coisa não foi revelada. Deus colocou só aquilo que Ele queria que nós soubéssemos. E a sua revelação são as Sagradas Escrituras. Faça uso dela e veja o que Deus vai fazer na sua vida. Pare de brincar. Pare de brincar com a vida. A vida é muito séria. Ela é curta.
E nós não podemos perder a oportunidade que Deus está nos dando de ganharmos os céus de glória. Então, se você ainda não fez uma confissão pública do nome de Jesus, você pode fazer hoje. Se você entendeu que as circunstâncias não devem mudar o seu relacionamento com Deus, e por algum momento você deixou isso acontecer, peça uma reconciliação com o Senhor e volte a viver pela fé. Porque o meu justo, está lá escrito no livro de Abacuque, porque o meu justo viverá pela fé. Paulo repete nos escritos dele, porque o meu justo viverá pela fé. Então que Deus possa estar lhe abençoando. Eu vou orar nesse momento. Feche seus olhos. Querido Deus e Pai, Santo Senhor, mais uma vez eu te louvo, Deus. Te agradeço por tudo, Deus. Mais uma vez eu invoquei o teu santo nome, Deus, para te pedir perdão, Senhor, pelas culpas e faltas que cometemos e para te pedir a direção do teu Espírito, Senhor. Fala aos nossos corações, Deus, e nos dá a direção que tu queres, Senhor. Olha pelos que estão enfermos, Deus, e vai curando aqueles que tu definis, Senhor. E dá consolo para aqueles que tu não defini cura, Senhor. Consola as famílias que já estão enlutadas, Deus. Consola, Deus, aquelas que ainda vão passar por esse enlutamento, Senhor. E traz paz para a tua igreja. É o que eu te peço nessa noite. Oro por fé e te agradeço no santo e precioso nome de Jesus. Amém. Fique com Deus. Que o amor de Deus, a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre a sua vida, não somente hoje, mas eternamente. Amém. Boa noite, irmãos.